Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje dividir um conteúdo de novo sobre óleos essenciais e o uso desses óleos. E uma coisa que me deixa bastante incomodada às vezes é quando as pessoas dizem que eu tenho que fazer algo, usar algo de alguma maneira, sem me explicar exatamente por que eu preciso fazer isso. Então, por esse motivo, hoje eu vim compartilhar com vocês sobre como fazer um uso seguro dos óleos essenciais com as bases corretas para dissolver, para diluir esse óleo, né? Quem já viu ali outros vídeos já me ouviu falando sobre isso, sobre a maneira correta de usar, sobre a maneira segura de usar os óleos essenciais, por ser um produto altamente concentrado. Então hoje eu vim aqui dividir um pouquinho com vocês sobre esse assunto, sobre como eu posso fazer essa diluição segura dos óleos essenciais. E só para vocês terem uma ideia, assim, tudo que está aqui em cima dessa mesinha, eu posso usar para diluir os meus óleos essenciais, tá? Então assim, gente, opção não falta. Então, por que eu trouxe isso para vocês? Primeiro, para que vocês entendam de fato por que a gente usa cada um desses produtos, né? Dessas bases. O que acontece realmente nessa mistura entre as bases e o óleo essencial. Para que a gente realmente faça esse uso e faça essa mistura entendendo por que a gente vai fazer isso. Então vamos lá, vamos começar aqui por partes. O que é mais comum a gente ouvir falar, né, na diluição dos óleos essenciais? São os óleos vegetais. Então aqui eu tenho meus olhinhos essenciais, aqui eu peguei um de copaíba e um de lavanda, tá? Pode ser qualquer óleo. De novo, dependendo do óleo, dependendo do quanto forte é a química dele, do quanto irritante a pele ele maior a concentração, né, desses produtos de base do que de óleo essencial, mas isso aí é assunto para outra hora. O que é importante a gente saber é que óleo essencial para uso na pele, usos mais constantes e principalmente alguns tipos de óleo, sempre com uma base para diluir esses produtos, esses óleos essenciais. Então vamos lá, para a gente sair do óbvio, que é muitas vezes o óleo de coco, que eu praticamente sempre recomendo, porque é algo que a gente tem em casa, muita gente já usa na cozinha. Então, ele é um óleo que, pela composição dele, ele é um óleo mais sequinho. Não sei se seria assim a descrição correta, mas ele não é aquele óleo que fica tanto tempo na pele, com aquela sensação pegajosa. Então, ele é um óleo bastante fácil de usar, né? E de fácil acesso, todo mundo tem aí no supermercado, ele é comum. Porém, eu tenho diversos outros óleos. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui eu tenho o óleo de coco babaçu, eu tenho óleo de abacate, eu tenho óleo de jojoba, eu tenho óleo de semente de uva, eu tenho óleo de arnica, tenho aqui o óleo de urucum, tenho o óleo de rícino e o óleo de açaí. Esses são alguns, tá, gente? Existem ainda outros que a gente pode usar. Como é que a gente escolhe o nosso óleo vegetal? A gente escolhe o nosso óleo vegetal de acordo com o uso que a gente vai fazer. Eu não vou entrar agora aqui na questão de cada um, né? O que é de propriedade, a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas, como a gente usa? O óleo de jojoba, por exemplo, a gente pode usar para peles bem sensíveis. A gente pode, inclusive, usar o óleo de jojoba para diluição, por exemplo, um tratamento de acne ou de uma pele mais inflamada. O óleo de rícino é bom, mas ele é um óleo bastante viscoso. Então a gente pode usar um pouco do óleo de jojoba para diluir, né? Para deixar esse óleo de rícino mais fácil de usar, de espalhar na pele. Ele é um óleo bem pegajoso, então ele é um óleo difícil de espalhar na pele. Então a gente pode usar o óleo de jojoba para isso. Então a gente usa um óleo essencial com óleo de rícino mais um óleo de jojoba e ele fica mais fluido. Tá? Então todos esses óleos aqui, eles são possíveis de ser usados como base carreadora, como óleo carreador para um óleo essencial. Por que os óleos essenciais diluem tão bem nos óleos vegetais? Porque como a gente já viu lá no videozinho, né, de química dos óleos essenciais, o que é a molécula, né? O que são os componentes ali do óleo essencial? São ligações de carbono com hidrogênio e, em alguns casos, com oxigênio também. E o óleo vegetal, ele tem uma composição parecida, só que as cadeias carbônicas são muito maiores. Tá? E aí, como ele se desdobra, né, de uma certa maneira dentro do óleo na composição, ele acaba fazendo várias cadeias que são parecidas com o óleo essencial. Então, por isso que quando a gente dilui um óleo no óleo vegetal, ele fica realmente bem diluído. Eles se integram com muita facilidade e muito bem, porque justamente eles têm
a mesma base, né? A mesma formação. São cadeias de carbono, hidrogênio e oxigênio, então eles são semelhantes. Os óleos vegetais têm cadeias carbônicas maiores do que os óleos essenciais, mas eles são semelhantes, então eles vão se juntar com muita facilidade e eles são ótimos para fazer essa diluição. Bom, além dos óleos vegetais, a gente tem aquelas pessoas que não gostam de usar óleo, pela aquela sensação realmente, às vezes no calor, é incômodo e tudo mais. Aí a gente tem outras opções. A gente tem, por exemplo, aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês de creme, tá? Cremes neutros. Eu sempre falo isso nos vídeos e nos posts. Diluição de óleo essencial em creme de base neutra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é o creme hidratante que a gente compra no supermercado ou na farmácia, porque esses cremes já têm uma formulação química própria, tá? E então, se eu usar um óleo essencial dentro desse creme que já é pronto e preparado, com uma química que é dele, e tem cheiros e às vezes alguns componentes minerais, enfim, ele pode dar uma reação ali dentro do creme e pode dar uma reação alérgica, uma dermatite. Então, a gente não usa um óleo essencial diluído dentro de um creme que já é um creme pronto, né? O creme já está preparado para um uso, ele não é próprio para esse uso com os óleos essenciais. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. E o que é interessante a gente pensar? Mas um creme não tem que ser diluído com uma base em óleo para ele não separar. O creme ele é mais sequinho, né? Quando a gente passa o creme parece que ele é mais assim a base de água. Sim, na verdade os 2 cremes contêm água e outros componentes, mas todos os 2 cremes eles têm um percentual de base oleosa. Então esse aqui, por exemplo, é de manteiga de babaçu e esse aqui ele tem um nome um pouco mais técnico dos óleos, tá? Ele tá aqui na etiqueta com o nome científico dos óleos. Então, mas eles são 3 óleos também misturados e outros componentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos os 2 cremes, apesar de eles terem a parte de água, eles têm essa base de manteiga, de óleos. Então, eles também vão diluir o óleo essencial, só que eles vão dar aquela sensação de creme, né, de ser mais sequinho. Então ele não é tão denso e tão gorduroso e tão pegajoso, às vezes, como a gente está acostumado com os óleos vegetais. Mas tem diferença usar o creme, usar o óleo vegetal? Se eu não tiver um uso do óleo vegetal específico para algo, né, por exemplo, como eu citei, né, que o rícino eu posso usar lá no tratamento de uma pele com acne, enfim. Então, se eu não estou usando o óleo vegetal com um propósito, não faz diferença. Todos os 2 vão diluir bem, todos os 2 vão servir para essa finalidade, né? Aí, claro, se eu estou usando com um fim o óleo vegetal, eu vou escolher também o meu óleo vegetal para isso, tá? E então funciona super bem, não tem nenhum problema. Para uso diário, inclusive, muitas vezes para fazer massagem nos pés ou algo desse tipo, eu até recomendo o creme, porque ele absorve mais rápido, né? Então ele não dá aquela sensação do óleo. Então, para quem não gosta disso, o creme é excelente, não tem nenhum problema. Aí a gente vai falar do gel, tá? Esse aqui é um gel, de novo, um gel de base neutra. Então, não contém óleo mineral, não contém parabenos e é um óleo vegano. De novo, eles não têm nenhum deles, tá? Nenhum deles tem cheiro, nenhum deles tem nenhum componente que possa dar uma reação ali com os componentes do óleo essencial. Então, eles são totalmente neutros e prontos para esse tipo de uso. Por quando que eu uso gel neutro? Para quando realmente eu preciso fazer o uso de algumas vezes mais por dia e aí eu preciso logo passar e sair de casa. Então, o gel é melhor para isso. Ou quando eu tenho, num caso, por exemplo, de alguns problemas que eu não posso fazer massagem, né? Então, por exemplo, quando eu tenho varizes, eu tenho óleos essenciais que ajudam no tratamento de varizes, só que a varize a gente não faz massagem no local onde a gente tem varizes, então a gente usa o gel, porque ele é bem sequinho, a composição dele tem menos óleo, né? Menos base oleosa e um pouquinho mais água, digamos assim, né? Ele tem glicerina também, que é um componente que existe nos óleos vegetais e animais. Então, ele tem uma base menor, um pouco oleosa, então ele é bem sequinho. Então, para quando eu preciso fazer um uso e logo botar minha roupa, ou eu preciso fazer um uso pro rosto, né? Que daí eu tenho, às vezes, uma pele mais oleosa, preciso de algo que dilua o óleo essencial de uma maneira mais sequinha, o gel é uma excelente opção. Lembrando, tem que ser um gel próprio para isso. Aí vocês podem me perguntar, mas e os perfumes, por exemplo? Aí a gente vai trazer
os álcools. Esse é o álcool de cereais, que é o álcool que a gente usa para fazer perfume. Então a gente não usa o álcool comum de limpeza que a gente tem em casa para fazer perfume, né, gente, por causa do contato da pele. Então o álcool de cereal é o álcool próprio para a gente fazer perfumes com óleos essenciais, tá? E aí isso também é outro assunto que a gente pode falar depois. Os perfumes personalizados e perfumes terapêuticos. Então quando eu uso um álcool, o que acontece? Ah, mas o álcool... A gente logo olha que ele não tem nenhum vestígio de oleosidade, né? Mas por que o álcool ainda consegue fazer a diluição dos óleos essenciais? Porque o etanol, que é o componente, né? O álcool que tem aqui dentro desse álcool, e o álcool de limpeza comum também, é a mesma molécula, ele tem uma cadeia carbônica curtinha. Ele tem 2 carbonos, né? Com aí outras ligações. Então, essa cadeia carbônica curtinha é o que permite que o meu álcool de cereal dilua o meu óleo essencial. Qual que é a questão? Ele tem um poder de diluição mais baixo, né? Ele tem um potencial de diluição mais baixo. Então, se eu coloco uma quantidade muito grande de óleo essencial, ele vai começar a ficar turvo e essa mistura tem que ser bem balanceada, porque, como eu falei, a cadeia carbônica dele é curtinha, então ele tem um baixo potencial de diluição, mas ele serve super para essa função que ele tem, né? E aí, nos perfumes a gente tem uma quantidade um pouco maior de uso de óleo essencial, enfim, uma outra formulação diferente dos cremes, tá? Até porque o álcool evapora mais rápido, então ele é um contato bem rapidinho com a pele, né? Aquele óleo e aquele álcool entra em contato com a pele e logo evapora. Então ele tem uma outra formulação, né? E ele teria a função mais terapêutica da inalação. Então essa é a função do álcool. Mas só para vocês entenderem que tudo isso aqui, gente, o óleo vegetal, os cremes, o gel, o álcool de cereais, por eles terem essa formulação que de alguma maneira conversa com o óleo essencial, eles conseguem diluir super bem o óleo essencial sem nenhum perigo para o nosso uso, né? Na pele. Por que a gente insiste tanto nesse assunto? Porque quando a gente usa principalmente um óleo essencial ou num uso diário, né, que é mais frequente, a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente não tenha aí reações ao longo do tempo, né, ou uma própria intoxicação, porque isso pode acontecer, tá, gente? A gente tem uma intoxicação aí por causa do óleo, do uso excessivo na quantidade errada, né, em excesso. Então, isso proporciona pra gente um uso seguro, tá? Daí outra pergunta que muita gente me faz é sobre a questão dos bifásicos. Eu trouxe até para vocês olharem aqui, esse aqui é um hidrolato. O que é o hidrolato? O hidrolato é uma água que quando a gente faz a extração do óleo essencial a vapor, as moléculas de óleo se separam da água e essa água que resta dessa destilação, né, desse processo para extrair o óleo essencial, ele é o hidrolato. Então o hidrolato é a água que sobra lá do processo de óleo essencial. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um óleo bifásico, como a gente vê aí, né, para passar após banho? Posso. Mas por que ele ainda é permitido usar? Porque como eu tenho uma parte de óleo e uma parte de água, eu vou diluir o meu óleo essencial nessa parte de óleo. Então, o óleo, sim, já vai fazer essa diluição. O restante que eu complemento com água, quando eu agitar o frasquinho para fazer o uso desse bifásico, eu vou diluir aquela quantidade de óleo vegetal que já diluiu o meu óleo essencial, eu vou usar a água como dispersante. Então a água, quando vocês agitam, vocês podem fazer até o teste com óleo de cozinha e um copo de água. Quando a gente coloca o óleo na água e mexe, agita ele, né, mexe lá com a colher ou balança, a gente vai ver várias microgotículas dentro dessa água. Então a água dispersou o óleo, ela não diluiu o óleo. Então quando eu tenho um bifásico é isso que acontece. Eu já tenho uma diluição própria, aí tem alguém que entenda disso, fazer uma formulação. Então eu tenho a quantidade própria para diluir aquele óleo essencial já na base de óleo, né, de óleo vegetal. E aí ele já tá seguro, já tá tudo bem. E o restante da água serve como dispersante. Então, para que a gente usa o bifásico normalmente, né? A gente usa no pós-banho ou uma coisa mais leve que eu uso diariamente, porque ele absorve bem, de novo, não fica aquela sensação oleosa, ele é agradável de usar. Então, por isso os bifásicos também são seguros, porque o óleo já está de fato diluído dentro do meu óleo vegetal ali naquele frasquinho. Então, gente, eu acho que hoje é isso, né? Então, só lembrando assim, ó, isso aqui
água, não dilui óleo essencial. Então a gente tem todas essas outras opções aqui para fazer essa diluição, para fazer esse uso, mas isso aqui nunca mais. Aceitar a ideia de dilua óleos essenciais em um copo de água não dá mais. Então acho que é isso, gente, né? Lembrando também que mesmo que a gente faça mistura com qualquer coisa dessa daqui, pode ser o creme, pode ser o óleo vegetal, pode ser qualquer coisa, sempre usar um recipiente de vidro, principalmente se eu vou fazer a minha mistura para usar 1 ou mais dias. Então, se eu fizer num copinho de plástico, por exemplo, uma misturinha só aqui agora e já passar, não tem problema, tá tranquilo. Agora, se eu vou fazer a minha mistura para colocar no frasquinho, que eu vou usar hoje, amanhã, uma semana para fazer uma massagem, recipiente de vidro. Por quê? Recipiente de plástico, quando entra em contato com a química do óleo essencial, ele dá uma reação na química, né? E ele corrói o plástico, ele começa a entrar em processo químico mesmo com o frasco de plástico. E aí aquele creme está contaminado por essa reação, tá? Então sempre a gente usa para fazer a mistura um recipiente de vidro, preferencialmente, e para armazenar, mais importante ainda, né? Então pode ser aquele vidrinho de tempero que ficou em casa, lava bem, esteriliza, higieniza e usa ele para fazer essa misturinha do creme ou o óleo, né? Se a gente não quiser usar o frasco todo para jogar aqui dentro o óleo essencial, a gente faz essa mistura e guarda num recipiente de vidro. Então essas são as atenções mais básicas que a gente tem que ter para usar o óleo essencial de uma maneira segura com esses componentes. Então vamos explorar mais essas opções, essas oportunidades, né? Que a gente tem aí uma variedade grande de produtos. Então era isso, gente. Eu queria passar aqui para dar essa dica para vocês, para deixar isso bem explicadinho, porque que a gente usa esses produtos para fazer a diluição. E qualquer dúvida, eu tô por aqui, tá bom? Aproveitem as dicas e um bom e seguro uso de óleos essenciais.